Arthur Berletti. Os discos voadores, da utopia à realidade, narrativa de um real viagem a outro planeta. Defesa ligada a um observatório astronômico. Por fim, ele decidiu e pegamos um rumo dos arrabaldes da cidade montanha. Em pouco tempo deixamos-la para trás. De repente vem à nossa frente uma coisa parecida com uma chaminé de fábrica. O que é aquilo? Perguntei meio contrariado. Bem, como lhe direi? Conhece algum telescópio na Terra? Sim, conheço por fotografia, pois este é um e lá é que vamos. Quando chegamos perto, vi que aquilo estava localizado num monte, mas dos mais altos que eu já tinha visto por lá. Ao chegar perto, nós voamos bem alto, e assim mesmo ele teve que dar uma guinada para cima, a fim de poder pousar. Já pousados, vi que aquilo era tipo funil virado para cima, tinha mais de 200 metros de altura. E a boca era tão grande que quase daria para fazer um campo de futebol. Desembarcamos da nave. A Cork se dirigiu a uns homens que se encontravam ali e apresentou um papel que sempre mostrava nos outros lugares. Eles sorriram, alegres, para a Cork e conversaram um pouco. De repente, mudaram de fisionomia e me olharam meio assustados, mas eu já estava acostumado com a cara de espanto que nem liguei. Comecei a examinar o que havia ali. Além daquela meia dúzia de homens encapotados, pois era muito frio ali, certamente guardas, pensei. Havia uma casa chata de 10 por 20 metros e aquele funil enorme e mais 2 canudos, um de cada lado do funil. Este de 80 centímetros, de grossura por 10 a 12 metros de comprimento. Julguei serem guardas, pois não era possível alguém morar em uma altitude destas. Eu tinha razão em assim pensar, pois a Cork me explicou depois. Pelo que pude observar, a seguir, tanto o funil como os canudos eram movimentados por uns enormes guindastes, como espias grossas. A Cork terminou de falar com um deles e virou-se para mim dizendo: gostaria de ver a Terra? Claro que sim, mas como? Acompanhe-me. Entramos na casa e ele indicou-me uma cadeira dizendo: sente-se. Sentei. Em seguida ele foi até onde estava o pé daquele funil e começou a olhar numa das lentes. Aquela torre enorme começou a se inclinar até ficar mais ou menos a 25% de desnível. Quem manobra aquilo eram os homens de fora. De repente a Cork fez um sinal com a mão e eles pararam. Então ele me chamou perguntando: conhece bem no mapa o continente onde mora na Terra? Sim, mais ou menos. O senhor se refere à América do Sul? Sim, isto mesmo. Por quê? Olha aqui, indicou-me um troco. Indicou-me um troço que dava bem nas duas vistas. E me diga que continente é este e em que planeta. Eu me coloquei e olhei, quase larguei um grito. Não é possível, a Terra, a América do Sul. Eu via nitidamente os mares e o continente sul, a parte do centro americano e parte do centro americano. Eu olhei por vários minutos, pasmo, parei de olhar para perguntar: como é tão claro e visível ali sobre a América e o resto do globo é escuro? Ele deu uma gargalhada que me desconcertou um pouco e respondeu: Como é que quer? Ou seja, tudo claro. Não sabe que quando em uma parte é dia, na outra é noite? Sim, sei, mas eu pensei que daqui não se notasse essa diferença. Como não? É justamente daqui que se nota essa diferença. Então olhei de novo e prestei atenção a esse fato. Olhei somente para o continente sul-americano, pois me parecia que eu tinha que enxergar até as cidades. Mas isso não era possível, que eu podia diferenciar nitidamente um dos outros.
eram os mares dos continentes, até com certa clareza. Deixo para mais adiante transmitir para papel como eu vi a Terra de lá e também de mais perto, com mais detalhes. Reparei bem e então pude ver com mais calma a atenção à parte clara. Além do continente mencionado, pude ver mais uma nesga de outro, mas não sabia de qual, pois de geografia entendo pouco. Quando parei de olhar, ele perguntou: então, gostou? Meio triste respondi: sim, mas gostaria de estar olhando lá de perto do que desta distância. Sim, acredito, respondeu ele sorrindo. Quer ver o seu satélite? Satélite? Que satélite? A Lua? Sim, a Lua, mas dá para vê-la daqui também. Lógico, até se tivesse mais tempo eu iria lhe mostrar mais algum planeta. Enquanto ele punha aquela torre em direção da Lua, eu pensei: chega de ver planetas como este de Acarte, estou satisfeito. Agora a Lua, vá lá, porque tenho certeza de que fica mais perto da Terra do que daqui. Apesar de provérbio que diz: quem gosta de casa não olhe para a Lua. Ele disse: pode vir, que está à vista. Eu mais depressa me coloquei no seu lugar. A surpresa que tivera ao ver a Terra agora era diferente. Não se via quase nada e tive que apurar bem a vista para poder notar uma bola escura com uma lista de claridade como ela é aqui, isto é, olhando daqui a 3 a 4 dias antes da lua nova. O que me assustou um pouco foi que na parte clara elevava-se uma superfície de vapor ou fumaça. Mas o que é aquilo que se desprende dela? Veja. Eu saí e ele olhou e sorriu dizendo: não é nada, ela faz assim quando está mais próxima do Sol. E quando é que ela está mais próxima do Sol? Perguntei. Como direi, bem quando vocês a chamam de lua nova lá na Terra. Então eu olhei de novo e meio intrigado perguntei: mas ela não está na lua nova agora, pois vê-se bastante dela ainda. Sim, bem. Ele pôs a palma na mão da testa e pensou um pouco e disse: está na nova justamente hoje na Terra. Mas como? E aquela parte clara que se vê? Isto é porque daqui nós a vemos num sentido um pouco contrário do que dela se vê na Terra. Digo-lhe mais, se fôssemos denominá-la pela claridade que se vê nela, daqui nunca teríamos lua cheia. Eu pensei: esta gente parece que sabe mais a respeito da Terra do que nós mesmos. Para tirar as dúvidas, perguntei: que dia e hora são agora na Terra? Ele riu de novo e com razão, pois minha pergunta tinha sido muito mal feita. Em que ponto? Perguntou. Eu daí dei conta do erro e respondi: na minha pátria, é claro, de onde eu saí para cá. Ah, bem, ele pensou um pouco e disse: é dia 18 de maio e 3 horas da tarde, mais ou menos. Que coisa, sabem tudo mesmo, murmurei baixinho. A propósito de horas, temos que ir, porque está quase na hora de fazer a próxima refeição. Quando preparávamos para sair, notei que ainda tinha aqueles 2 canos que ele não havia explicado para que eram. E estes ali, para que são? Perguntei. Exatamente, ia me esquecendo de lhe explicar. Nós temos em Acarte vários observadores, telescópios, destes montados. Para que fim? Como o fim de repelir algum eventual ataque. Mas de que? Dos terrícolas? Não, no momento não os tememos. Mas existem outros planetas com seres e a ciência avançada como a nossa. Sim, e por isto, entre a distância de 1.500 quilômetros de um outro, temos espalhados em toda a Acarte esses observadores, e junto com cada um deles 2 neutralizadores deste. São estes os neutralizadores do que o senhor me falou? Sim, são, como dizia. Estamos continuamente observando o espaço. Se porventura aproximar-se alguém que seja suspeito, colocamos os neutralizadores e a ação em todo o planeta Acarte. Mas não morrerão os arcartianos se neutralizarem o oxigênio do ar?
Não, porque conforme já lhe expliquei, ele só neutraliza na direção que forem apontados. E nós não vamos apontá-los em direção ao solo e sim para o espaço. Sim, compreendo mais ou menos. Então despedimos-nos dos guardas e partimos. Fomos direto ao local em que fizemos a refeição anterior. Na nossa chegada, ele apresentou aquele papel novamente. Eu já estava estourando de vontade de perguntar por que ele sempre apresentava aquele papel. Porém, me sentia tão embaralhado e cansado que preferi não perguntar. Sabia que viria uma série de explicações e eu não estava mais para isto. Fizemos a refeição em silêncio. Ele, sendo uma pessoa muito inteligente, notou meu estado de esgotamento. E creio por isso não puxava conversa. Eu, como sempre, comi pouco, só mesmo para não morrer de fome, pois só 2 ou 3 qualidades de comida eu podia comer. Feita a refeição, partimos. Eu perguntei para onde vamos, torcendo para que ele dissesse que íamos para sua residência, pois só assim eu poderia dormir, caso não aparecesse mais alguma novidade. Quando eu pensava naquela noite comprimida, mentalmente dizia: esta eu hei de devolvê-la de ponta a ponta. Vamos voltar para Tarnuk. Onde fica isso? Perguntei bocejando. Não se lembra mais de onde partimos esta manhã? Sim, mas então é assim que se chama aquela cidade onde o senhor mora? É sim. Eu não sabia, pois o senhor sempre dizia minha cidade natal ou a capital, que eu me lembro. O senhor nunca a chamou por este nome. Eu acho mesmo, concordou ele. Os rios e a piscicultura. Quando viajávamos uns 15 minutos, vi um rio bem no rumo em que nós viajávamos. Eu não podia compreender como aquele rio estreitava e alargava de distância em distância. Pois eu via bem ser o mesmo. Eu perguntei: como é que este rio, ora é estreito, ora é largo? Ele reduziu a velocidade, também diminuiu a altura, dizendo: são represas onde termina uma e começa a outra. Mas por que tantas represas? Der certo para irrigações, já que usinas aqui não há, conforme o senhor disse. Em parte sim, são para irrigações, mas a finalidade delas é quase que exclusivamente para a criação de peixes. E digo mais, a não ser os que oferecem perigo de inundações. Todos os rios de Acá são assim como este. Mas de que são estas represas? Do governo ou de fins particulares? São do governo e do povo ao mesmo tempo. Por que é tão incentivada a criação de peixes aqui? Pelo motivo de ser mais de 10% de nossa alimentação de carne de peixe. É tão apreciada assim a carne de peixe aqui? Sim. E além disso é um alimento quase gratuito. Eu pensei gratuito como toda fortuna gasta em represas, porque tem a vantagem de ser produzido quase totalmente em terrenos opacos pela natureza, onde não podemos cultivar outras coisas. Outra noite, outra madrugada, eu estava tão exausto que, apesar daquele assunto ser interessante, procurei terminar nosso diálogo, porque preferia descansar aquela hora. Recostei-me num assento e num instante adormeci. Ele, compreendendo minha situação, compreendendo minha situação, procurou não me acordar também. Acordei quando a nave já tinha pousado em frente ao seu apartamento. Ele tocou-me no ombro, despertando-me. Apesar de eu ter quase só variado durante aqueles instantes do sono, sentia-me mais aliviado. Antes de entrar, olhei o sol. Este ia quase entrando. Assim que entramos,
Só esperei que ele me mandasse sentar. Ele falou com a sua esposa e o menino que nos aguardavam, e eles entraram para os fundos. Fiquei ali sozinho, pensei, graças a Deus, daqui a instantes poderei dormir. Dali a instantes ele voltou e eu pedi, se não faz diferença, eu gostaria de ir dormir. Mas espere, vamos fazer a refeição primeiro. Obrigado, eu não tenho apetite. Então espere que vou lhe dar algo para tomar antes de dormir. Este algo eu descobri mais tarde, era que vinha me sustentando desde que lá cheguei. A Cork trouxe-me um copo com um líquido escuro que tomei sem procurar saber se era ruim de gosto. Ele acompanhou-me até o quarto e me desejou bom repouso e retirou-se. Arrumei-me num instante sem poder pensar em nada e adormeci. Acordei não sei que horas da noite, com muita sede. Tomei água e me deitei novamente. Dormi mais não sei quanto tempo. Quando acordei de novo, senti-me meio dolorido. Calculei já deve estar próximo um dia. Levantei. Preparei-me e fui saindo devagar do quarto. Olhei pela janela da frente. Vi que ainda era escuro. Pensei um pouco e achei que voltar para a cama não tinha graça, pois não tinha mais sono. Não voltei para o quarto, vesti o capote de mangas e saí para a marquise, terraço. Apesar do capote, ainda sentia bastante frio. Espera aí que a propaganda política está passando. Para governador, capitão Wagner. Meu filho, não tem segredo não. Esse é o nosso deputado. Ele vai passando na sua rua. Bom dia. Pedimos sua licença. Vai na sua casa. Papai, bom dia. Vai formado. O futuro desse culpado vai ganhar. Sai na sua rua. Sai na sua casa. Fiquei ali até o sol largar os primeiros raios sobre o horizonte. Não creio que haja coisa mais bela feita pelas mãos do homem do que aquela cidade no amanhecer. Eu pensei, se esta gente me deixasse levar uma fotografia desta cidade colorida, só com ela eu evitaria uma guerra atômica na Terra. Plantado ali como estava, nem notei que a Cork que se aproximou atrás de mim dizendo bom dia. Eu retribuí a saudação e ele continuou. Parece que dormiu bem. Sim, dormi toda a noite. Não a achou muito comprida? Sim, mas é que meu cansaço era também muito grande. Faz tempo que levantou? Bem, levantei quando ainda era escuro e vim para cá olhar a cidade. Então faz ao menos 2/10 que está aqui. 1h30. Pode ser, respondi. Eu nem vi passar as horas, tão absorto que estava com a cidade. Recreio marítimo. Está disposto a viajar um pouco hoje? Começou a bater forte o coração. Será que resolveram me levar de volta para a terra hoje? Então perguntei. Para onde? Até uma cidade de recreio, na costa do mar. Esta resposta foi um balde de água fria e meu contentamento. Sim, senhor, respondi cabisbaixo. Já que o filho do sol me encarregou de lhe acompanhar, tanto faz ficar aqui em minha residência ou em outro lugar. Mas que cidade é esta? E por que chamo de cidade de recreio? Bem, vamos lá e verá. É um lugar para descansar, passaremos o dia lá. Enquanto isso, tenho muito que lhe explicar e podemos trocar ideias sobre a carta e a terra. Está bem, eu disse. Entramos e fizemos a primeira refeição. Daí a Cork pegou uma mala do tamanho médio e despediu-se da família e partimos. Seguimos o rumo do nascente pelo caminho, passando por cima de várias cidades. Cada cidade que sobrevoávamos eu pensava, é aqui. Porém, como não via mar, logo vi aqui e me enganaram. De repente a Cork disse, veja. Olhei para frente, o mar apareceu logo longe ainda.
Ao chegarmos mais perto, vi uma linda cidade que costeava a praia à nossa frente. Ao nos aproximarmos mais um pouco, perguntei: que muro é aquele que acompanha o mar além da cidade? Mas não é muro, respondeu ele sorrindo. Não vê que é um prédio? Prédio? Daí olhei bem e vi que era mesmo. Àquela altura já sobrevoava uma cidade. Cruzamos por cima do dito prédio. Passamos uma baía e fomos pousar em cima do mesmo. Não era muito largo, tinha no máximo 100 metros de largura, com 5 e 6 pavimentos de ponta a ponta. Agora o comprimento, sim, eu calculei que tinha mais de 20 quilômetros. Não era reto e seguia as curvas da praia, deixando um espaço de 500 metros entre ele e o mar. A cidade ficava para outro lado. Era estreita, com a maioria das casas pequenas. É bom que frise que quando falo casa pequena não significa que seja um só pavimento ou de 10 por metro. São pequenas em relação àquele monstro de 20 quilômetros. Era mais uma cidade perto de um prédio do que um prédio dentro de uma cidade. Onde pousamos havia, além da nossa nave, várias outras mais, e de instantes em instantes chegavam mais, a não ser uma ou outra que descia na cidade. Vinha todas pousar no terraço do prédio monstro. Por cima dele se podia andar de uma porta a outra, até de automóvel, pois era uma chapa só. Ele pegou a mala e disse: é muito cedo ainda, vamos caminhar um pouco aqui por cima para ver a cidade e as praias. Íamos olhando a cidade de um lado e vendo as praias do outro. Apesar de cedo e da altura, não era frio ali em cima. Soprava uma brisa bem agradável. Foi o lugar mais quente que eu encontrei em Acarte. A passos lentos andamos uns 2 quilômetros. Quando defrontamos uma guarita, ele disse: vamos descer aqui. Eu olhei para trás e perguntei: mas como é que o senhor vai encontrar a nave de volta no meio de tantas? Ah, é fácil, está vendo essas quadras aí? Sim, indicou-me no piso. Estes são do tamanho exato de uma nave e são todos enumerados. Ah, é assim? Mas assim mesmo não há perigo de alguém roubar? Em absoluto, aqui ninguém precisa roubar para ter um. Quer dizer que os que vêm aqui são todos ricos? Não, nada disso. Referi-me a toda a Acarte. Nossas leis aqui são diferentes da terra. Depois lhe explicarei melhor. Convicto com as explicações dele, entrei no elevador. Este descia por fora do prédio e descemos. Ao atingirmos o solo, desembarcamos e entramos em uma repartição que julguei ser um escritório. A Cork puxou do papel e entregou a um homem que leu e o devolveu sorridente. Em seguida pegou 2 cartões pequenos e deu-os a Cork. Falaram mais um pouco e o homem ficou repetidamente sisudo e me olhou retendo o fôlego. Virou-se de novo para a Cork e trocaram mais umas palavras. Então saímos e o homem ficou nos acompanhando até a porta com um olhar. Atravessamos um bar refeitório com umas 1000 mesas e saímos no outro lado. Seguimos uma calçada rente ao prédio e caminhamos uns 100 metros. Terminando aquele refeitório, havia um outro que se via à frente em um corredor. Havia 4 quartos, banheiros ou mictórios, não pude ver direito, etc. Ao entrar ali, a Cork abriu uma porta e então vi de que se tratava. Era apenas quartos para se trocar de roupa. Cada quarto servia para umas 100 pessoas, pois em redor das paredes havia lugar para cada um guardar sua roupa. Em cada quarto havia um tipo de mictório. A Cork pôs a mala em um lugar daqueles, mas antes, porém, tirou de dentro algo parecido com a garrafa e saímos. Ao sair do corredor, vi 2 mulheres saindo de um quarto no outro lado do corredor. Compreendi então que aquele lado pertencia às mulheres. Assim que alcançamos a calçada de novo, ele deu-me um daqueles cartões e disse: guarde-o. Eu não quis pedir mais explicações sobre o mesmo, porque mais ou menos já sabia para quem servia. Lado a lado com ele, caminhamos uns 800 metros, sempre costeando o prédio. Durante o percurso, fui observando tudo. A uns 100 metros de distância do prédio, no lado do mar, havia 2 fileiras de árvores.
nem encorpadas plantadas na distância de 10 metros, mais ou menos, uma da outra. Isto de uma ponta à outra do prédio. Debaixo e entre as árvores era cheio de bancos de toda espécie. Havia uns troços, tipos, balanços pendurados nas árvores, em armações próprias. Além das árvores, era só areia até a água do mar. Era um verdadeiro paraíso aquele lugar. No tocante ao prédio, o primeiro piso era constituído somente de bares, refeitórios e quartos para trocar de roupas. Os restantes andares eram só de quartos dormitórios, pelo que eu pude deduzir. Entramos em um daqueles bares e sentamos. A Cork pediu qualquer coisa a um rapaz que atendia ali. Este foi até um balcão que ia de uma parede à outra do prédio. E voltou com 2 copos, com água a meu ver. Nas mãos e os depósitos em cima da mesa, retirando-se em seguida. A Cork abriu a garrafa, ou lá o que fosse, e pôs um pouco em cada copo de conteúdo da garrafa. Alcançou-me um deles. O que é isto? Perguntei. É água, como não sei o que é, porque não me lembro o nome que ele deu. É preparado por minha esposa em casa. Tomei. Era até bem bom, meio doce. Tomamos mais 2 copos e saímos. Dali demos umas voltas até chegar a hora da segunda refeição. Entramos, não sei se no mesmo bar refeitório, pois eram todos iguais para mim, e juntamente com uma grande multidão fizemos a refeição. O planeta sem dinheiro. Após sairmos e fomos até as árvores e nós sentamos comodamente em umas bancas parecidas com cadeiras de balanço. Pus as mãos debaixo da cabeça e assim permaneci por uns minutos. Mas aquela calma, comecei a refletir, me veio à mente uma infinidade de coisas que eu ainda não tinha explicações satisfatórias. Bruscamente levantei o corpo e fiquei sentado. Resolvi pedir que a Cork me explicasse estas coisas que eu ainda não estava entendendo. Uma delas era que, desde que me encontrava em Acarte, ainda não tinha visto ninguém puxar dinheiro para pagar o que quer que fosse. Tínhamos feito a refeição com quase 1000 pessoas e ninguém havia pagado nada. Com relação a nós, eu ainda não tinha uma leve explicação, pois tínhamos aquele papel que talvez fosse uma requisição do governo, mas e o resto? Para sair desta dúvida, perguntei: qual é o tipo de dinheiro existente aqui? Ele levantou-se e sentou na mesma posição que eu, bem à minha frente, e disse: dinheiro? Não há dinheiro aqui em Acarte. Eu quase caí de costas, com o banco e tudo. Mas como compram as coisas e pagam os empregados? Ele deu um suspiro e respondeu: bem, isto é um assunto muito comprido, mas vou tentar explicar-lhe. Acarte, se não me engano, já lhe falei, era toda dividida em países e cada um tinha seu tipo de governo e moeda. Porém, quando começou a se sentir o problema da superpopulação, os mais abastados começaram a negociar com cada palmo de nosso solo, e assim que os que tinham dinheiro possuíam e adquiriam espaço de solo para viver, ao passo que os menos favorecidos pela sorte eram banidos para a rua. Surgiram várias guerras, roubos e especulações e tudo mais, porque sempre por causa do maldito dinheiro. Todo o planeta era um inferno. Para uns poucos sobrava e outros, em maior número, morriam de fome, miséria e doenças. Então, quando parecia tudo perdido, eis que surge o mais sábio de todos os tempos em Acarte. E o que ele fez? Eis que surge o maior sábio de todos os tempos em Acarte. E o que ele fez? Descobriu o meio de aproveitar a energia solar. E o que teve a ver com a situação do dinheiro? Muita coisa. Uma vez descoberta, ele e mais 2 outros de seus seguidores inventaram as armas que possuímos atualmente. Ele era rico ou pobre? Muito rico, mas empregou toda a sua fortuna em pesquisas que resultaram em benefício de todos. De que maneira? Da seguinte maneira: quando ele conseguiu inventar um neutralizador, não revelou a ninguém o seu invento, mas deu provas cabais de que era capaz de fazer com tal arma. Ameaçou a todos os países para que se encontrassem um denominador comum para suas divergências. Ele usaria aquela arma e apresentou um plano global para a salvação do planeta.
Então todos ou quase todos lhe obedeceram. Seu primeiro passo foi abolir todas as fronteiras, fazendo de toda a Carte um só país. O segundo foi nivelar todos os cidadãos com direitos e obrigações iguais. Para conseguir isso, teve que terminar com o dinheiro e, com isso, automaticamente terminou com a ganância, as especulações, roubos, logros e outras coisas mais provenientes do dinheiro. Então ele foi uma espécie de ditador. Não, ele não era diretamente o governo, mas apenas dava as ideias e outros as punha em prática. Com certeza ele contou com o apoio de algum país forte. Não, e como já disse, 90% da população de Akart vivia oprimida e na miséria. E assim compreenderam suas ideias e o apoiaram. Os restaurantes, 10% nada puderam fazer. Por fim, aderiram também. E como o povo ajudou a implantar este regime, o próprio povo teve o direito de escolher seus governantes. Fizeram proposta para ser ele o escolhido, porém ele não aceitou, mas indicou um filho seu. Ele foi chamado de um homem-sol, graças às suas descobertas. Seu filho foi chamado de o filho do sol. Daí a tradição de se chamar nossos presidentes de filhos do sol. Ah, é por isso. É sim, eu pensei que fosse um nome sagrado. Não é como ver. De quanto em quanto tempo é escolhido governador de Akart? Em cada 3 anos Akart. Mas como podem se ajeitar sem dinheiro para comprar ou vender as coisas? Como é que fazem? Aqui ninguém precisa comprar ou vender nada, basta trabalhar se for apto, que tem tudo o que precisa, deseja menos imoralidades. Aqui constitui crime alguém se desviar do trabalho. Nós chegamos à conclusão de que o dinheiro é obra do espírito mau. Sem ele, muitos males são evitados. São obrigados a trabalhar até depois de velhos? Não, a gente trabalha tantas horas por dia. Por dia e de noite, nas horas de folga, pode ir onde quiser, comer ou beber por dia, em qualquer lugar público, sem extravagâncias. E em cada ano há um período de folga, então se pode viajar por toda a Akart e ver o que quiser, viajar pelo meio que preferir. Para isto, basta um comprovante que é fornecido pelo governo. E tem mais, o que um cidadão tem, todos têm, porque aqui tudo que é produzido obedece a um plano global. As casas, as naves, os vestuários, a alimentação, etc. E até que idade tem que se trabalhar? É o seguinte, até 11 anos a Akart tem que estudar, dali em diante vai trabalhar na profissão que foi aprovada nos colégios, trabalha até 36 horas a Akart, depois aposenta. Então pode, para o resto da vida, poder viajar para onde quiser, morar em um lugar fixo ou viver de hotel em hotel como melhor lhe aprover. Terá toda a assistência, a atenção que merece para o resto da vida. Esta lei é também para as mulheres? Bem, as mulheres também estudam até 11 anos. Depois que se casam, cuidam do lado. Caso contrário, são obrigadas a trabalhar segundo sua profissão. Uma conversa muito séria. Ficamos todo aquele resto do dia falando sobre esses assuntos e outros também, só sendo interrompido para fazer as refeições e numa hora que a Cork foi banhar-se no mar. Eu não vou narrar tudo o que nós falamos, porque seria preciso um livro só para contar o que ele me explicou aquele dia. Ele me pôs a par de muita coisa, como sejam as obrigações individuais, justiça, a maneira como são escolhidos os conselhos e o governo. A certa altura, quando eu gabava o regime, a maneira deles viverem, ele suspirou fundo e disse: mas nós temos um problema muito grande, a cada dia que passa se agrava mais. Qual é ele? É o problema da superpopulação, que se não for resolvido logo, talvez tenhamos que tomar medidas drásticas de outra ordem, que nosso alto senso religioso não nos permite. Mas não há solução em vista para o problema, remotamente temos. Qual é a solução? Transportar parte de nossa gente para outro planeta menos populoso, com o intuito de salvaguardar o nosso planeta, que eu lhe propus o seguinte: que o Senhor me diz da Lua? O que o Senhor me diz da Lua? Há cientistas na Terra que quase afirmam ser ela desabilitada. Que é desabilitada, nós sabemos perfeitamente, mas acontece que um satélite da Terra que não tem vida própria, além disto, muda de temperatura a cada 14 dias. Terra de bem quente passa para bem frio.
Então qual é o problema que os senhores têm em mira? Ele fez uma cara azeda e retorceu os lábios e por fim disse: eu me desgosto de lhe contar, mas como o filho do sol me pediu para fazê-lo, tenho de fazê-lo. Antes de ele continuar, eu louco de medo que ele dissesse que sim, perguntei: por acaso os arcartianos estão planejando invadir a Terra? Não é este termo exato, mas é realmente na Terra que esperamos resolver este nosso problema. Passou um frio pelo corpo e eu fiquei momentaneamente mudo. Pensei, se esta gente quiser mesmo, com as armas e os meios de locomoção que dispõe, pode nos reduzir a nada em poucas horas. Mas o que pretende fazer realmente dos terrícolas da Terra, então? Perguntei gaguejando. Em primeiro lugar, digo-lhe que não vamos fazer-lhe mal algum. Todo o mal que acontecer a vocês serão feitos pelas suas próprias mãos. De que maneira? Aqui é que está a parte mais cruciante do problema, que tenho que lhe contar. Respondeu ele, demonstrando certa tristeza. Depois me fez a seguinte narrativa com pequenas interrupções. Conforme já lhe contei, nós há vários anos que conseguimos chegar à Terra. Desde então estamos explorando tudo o que há por lá, cidades, desertos, florestas, mares, zonas rurais, etc. Sabemos que lá existe muito espaço vazio, tanto que já tínhamos feito um plano de invadir a Terra pela força. Porém, compreendemos que isto provocaria uma matança que seria inútil, e assim como o senso religioso em nosso alto espírito humano não nos permitiu fazer tal coisa. Mas acontece que durante nossas pesquisas na Terra descobrimos uma coisa que Descobrimos uma coisa que nos vai beneficiar muito no futuro. O que é? Nós estamos a par de tudo o que se passa na Terra. Você pode confiar no que lhe estou dizendo. Sabemos quais os países que são amigos entre si. Descobrimos há tempo que os terrícolas estão aperfeiçoando uma arma que há tempos aqui em Acarte quase nos destruímos mutuamente. Por sorte compreendemos a tempo agora o que ontem representava um perigo. Hoje nos serve na agricultura e muitas outras coisas. O senhor se refere à energia nuclear e às bombas atômicas, mas em que sentido vai beneficiar vocês as bombas que os terrícolas possuem e estão fabricando, sendo a energia em si, senão a energia em si? Mas ignora que a Terra existe duas ou mais facções que se combatem e todos possuem bombas atômicas com alto poder destrutivo e continuam a fabricá-las cada vez em maior escala. Se em vez de usar a energia nuclear para fins destrutivos, a usassem para fins construtivos, nossas esperanças seriam nulas. Que esperança há de habitar a Terra? Quer dizer que pretende mesmo invadir a Terra? Sim, mas como já disse, este não é o termo. Vou lhe explicar de que maneira. Você já deve ter compreendido que é iminente uma guerra atômica na Terra. E até se nós quiséssemos abreviá-la, poderíamos, pois era só interceptar um avião ou um navio de qualquer facção, que uma julgaria que era a outra. Mas nós não iremos intervir de maneira alguma, porque chegamos à conclusão que eles não suportarão por muito tempo a curiosidade de ver o estrago que fazem aqueles brinquedos. E quando isto acontecer, nem eles mesmos escaparão da devassa, porque com poucas bombas daquelas contaminarão todo o globo terrestre. Isso acontecido, podemos nos apoderar tranquilamente de todo o globo terrestre, porque os poucos que restaram não nos farão resistência, até pelo contrário, nos agradecerão. Mas de que lhe adianta um globo terrestre contaminado pela poeira radioativa e destruído? Quanto à contaminação, para nós não constitui problema. Por que não? Porque nós aqui temos um aparelho que neutraliza os efeitos maléficos da poeira radioativa, transformando-a ainda em fertilizantes para o solo e os seres.
Se acontecer mesmo esta guerra, quanto tempo vai esperar para entrar em ação? Em seguida entraremos em ação, assim que termine a guerra, porque se custarmos a agir, a vegetação morrerá. A vegetação morrerá toda nas zonas mais conflagradas. E se houver um vencedor que não haja sofrido estrago nem humano ou material? Não haverá vencedor em uma guerra destas, eles se atacarão mutuamente. Temos certeza disso, porque nós conhecemos todos os segredos dos terrícolas, ao passo que eles nada praticamente sabem sobre nós. Mas se eu contar que estive aqui e o que ouvi e vi em Acarte, não adianta, eu lhe dou toda a razão em dizer que ninguém vai querer crer em você. Que interesse repentino foi aquele que despertou no Filho do Sol e no Conselho quando, de um momento para o outro, depois de acharem perigoso seu retorno à Terra, pedirem meu retorno à Terra, pedirem para fazer um relato por escrito de tudo que vi, ouvi, senti e procurar divulgá-lo. Talvez tenha sido para testar minha lealdade. Digo-lhe que não foi por isto. Temos interesse em grande parte dos terrícolas ficarem sabendo de uma possível narrativa sua a este respeito. E como é de esperar, ninguém vai acreditar no momento. De momento. Por que de momento? Porque somente vão acreditar quando algum destes fatos se confirmarem. Em que virá isto lhe beneficiar e quando? Quando sair a guerra e nós aportarmos lá, os poucos que sobreviverem por seu intermédio estarão sabendo dos nossos sistemas de governo, nossa maneira de agir, de ser, e assim não nos farão resistência, que aliás seria inútil tentar. Larguei uma pergunta um tanto picante. Quer dizer que vão chegar como donos da casa e não como forasteiros, não é assim? Pois já lhe disse que nós não vamos fazer-lhe mal algum. Agora, uma vez feito o mal pelas suas próprias mãos, nada mais lógico do que nos beneficiar com ele. Nós, acartianos, por força das circunstâncias, aprendemos a ser realistas. Esta questão é comparável com uma fábula que meu pai sempre contava quando eu era menino. É o seguinte: um senhor que tinha inúmeras gaiolas achou por bem colocar pássaros por quase todas elas. Havia duas penduradas bem próximas uma da outra. Nestas duas gaiolas, os pássaros foram se multiplicando. Uma chegou ao ponto que quase não havia mais um lugar para nenhum, mas viviam bem conformados e se contentando cada um com um lugar para sentar. Pensavam: assim todo aquele que o Senhor deixa nascer também lhe dá os meios para viver. Ao contrário da primeira, na segunda havia bastante espaço, porém começaram a brigar. Cada um queria um lugar melhor. Os mais fortes viviam comodamente, e os fracos iam se acomodando nos cantos e se conformavam com as migalhas. Não parou aí a compreensão e a ganância dos fortes. Cada um queria ser o melhor e mandar. Por fim, se atiraram a uma luta feroz, que se destruíram mutuamente, e com eles perecendo também muitos dos fracos, que nada tinham a ver com aquilo. O Senhor, vendo isto, deu asas para os da outra gaiola, para assim que pudesse mudar metade para aquela. Estes foram para lá e reconstruíram os ninhos quebrados, recuperaram alguns dos que haviam escapado com vida, e assim puderam viver tranquilos por muitos anos, sem se preocupar com o problema do espaço, tanto em gaiolas como na outra. Compreendendo a moral, infelizmente para nós terrícolas, talvez isto venha mesmo a acontecer. É meio parecido com a terra e a Acarte, respondi cabisbaixo. Após uns minutos de silêncio entre nós, eu perguntei: o senhor não acha que erram em me mostrar e explicar tudo a respeito dos seus meios de locomoção e armas? Pois uma vez de volta à terra, se me desse na telha de tentar fazê-los da maneira que o senhor me explicou tudo, eu achando um governo que me desse os meios necessários, tenho a impressão de que eu chegaria à conclusão. Ele engoliu em seco e custou a responder. Por fim, entre
Repreensivo e assustado disse: bem, em primeiro lugar, creio que não pensem em fazer isso. Em segundo, é que os terrícolas no momento não dispõem de material para este fim. Mas, por favor, não me fale em semelhantes coisas mais, porque se alguém daqui desconfiar que possa fazer isso, talvez tenha que viver aqui em Akashi o restante de seus dias de vida. Digo alguém, porque eu não o julgo capaz nem de uma coisa nem de outra. Só então que vi onde tinha me metido com minhas suposições tolas e respondi: mas não é o que me julgasse. Mas não é que eu me julgasse capaz disso, é apenas uma suposição. Isto eu acredito, mas não vai querer fazer tais suposições perante o Filho do Sol e o Conselho. Dizendo isso, calou-se, ficando com os dedos nas mãos cruzadas, pensativo. Eu ia lhe fazer mais uma pergunta, mas antes de sair dos lábios, a retive, então fiz a mim mesmo. Isto quase desnecessariamente. Que mal haveria se os terrícolas chegassem a possuir desintegradores, neutralizadores, naves solares, enfim, tudo que eles possuem? A resposta é lógica. Os terrícolas, buliçosos como são, se chegassem a ter esse poder, não iriam esperar uma possível catástrofe dos acartianos para se apoderarem do planeta. Iriam, isto sim, sem perda de tempo, ao ataque. Então o problema da superpopulação seria resolvido com os acartianos mesmo, e não com os terrícolas. O sol já estava bem baixo, como se fosse 5 horas aqui na Terra, em mês de maio. O frio se fazia sentir cada vez mais. Então a Cork rompeu a barreira do silêncio que já pendurava há vários minutos entre nós, dizendo: vamos nos recolher enquanto aguardamos a quinta refeição. Poderemos tomar algo? Sim, senhor. Saímos dali e nos dirigimos a um dos refeitórios do hotel de 20 km. Aliás, primeiro fomos para o local onde havíamos deixado nossas coisas. Lá chegando, pegamos nossos pertences e fomos nos sentar numa dessas centenas de mesas que havia no bar refeitório. A Coque fez o sinal para um rapaz e este assentiu com a cabeça, e dali uns instantes veio até nossa mesa trazendo 2 copos médios servidos. Enquanto bebíamos, perguntei: passaremos a noite aqui? Não, voltaremos para Tarnuk após a refeição. Eu, ainda sentindo por ter proferido aquela frase tola, comecei a pensar nas horas que ainda faltavam para eu voltar à Terra. Pois por qualquer coisa mais que eu tolamente dissesse, seria bem capaz de me reter o resto da vida ali. Então resolvi sondar a Cork para ver as possibilidades de abreviar meu retorno à Terra. A que horas partiremos amanhã? Ao anoitecer, conforme combinado. Será que o Filho do Sol não concordaria se o Senhor em meu nome pedisse para partir antes? É bem possível, respondeu ele suspirando. Não é fácil falar com ele ainda hoje. Sim, e posso transmitir seu pedido se quiser. Sim, quero. Parece-me que ele se alegrou com a minha ideia. Não sei se por andar farto de minha companhia ou por temer que eu falasse mais alguma coisa comprometedora. Que ele pode por dever de consciência, terei que me denunciar. Arthur Belete, Os Discos Voadores, da Utopia à Realidade, narrativa de uma real viagem a outro planeta.